Karina estava em um beco sem saída. A vida como mãe solteira de 3 filhos pequenos era, a cada dia, mais difícil. Ela trabalhava como secretária em uma pequena empresa local, mas os horários irregulares e os salários baixos não conseguiam cobrir as necessidades de sua família. Seus filhos, Júlia, Marcos e Clara, eram tudo que ela tinha, e o único pensamento que a impulsionava era garantir que eles tivessem uma vida melhor. Foi quando ela recebeu a ligação. A oferta parecia um sonho distante, mas ela sabia que precisava tentar. Um milionário, Daniel Oliveira, precisava de cuidados especializados após um acidente que o deixou acamado. O salário oferecido era mais do que o dobro do que ela ganhava no escritório, e o trabalho, embora desafiador, parecia ser a única chance de proporcionar um futuro mais estável para seus filhos. Karina hesitou por um momento. Cuidar de um homem tão rico e recluso parecia intimidante. O medo do desconhecido se misturava à necessidade urgente de mudança. Mas, ao olhar para o rosto sonolento de Clara e ouvir os risos de Júlia e Marcos, ela tomou a decisão. Aceitaria o emprego. No dia seguinte, ela se despediu das crianças, dando-lhes um abraço apertado. Mamãe vai trabalhar, e logo vocês terão tudo o que precisam, prometeu, mesmo sem ter certeza de como as coisas se desenrolariam. Ao chegar à mansão de Daniel, ela foi recebida por um mordomo que a conduziu até o quarto onde ele estava. O ambiente era opressor, e o homem à sua frente parecia mais uma sombra do que uma pessoa. Daniel Oliveira estava deitado, sua expressão fechada e os olhos distantes, como se carregasse um peso que ninguém mais poderia entender. "Você é a nova cuidadora?" ele perguntou, a voz rouca, quase sem vida. Karina assentiu, com um sorriso forçado. "Sim, senhor. Vou cuidar de você agora." Os primeiros dias na mansão foram silenciosos. Karina observava Daniel de perto, tentando entender seu comportamento. Ele era um homem recluso, fechado em seu próprio mundo, e mal falava com ela, limitando-se a respostas curtas e olhares desconfiados. Sua postura era rígida, como se a dor do acidente fosse o menor dos seus problemas. Às vezes, ela o pegava olhando pela janela, perdido em pensamentos, mas nunca dizia nada. O ambiente da mansão não ajudava. As grandes paredes de pedra e os móveis escuros criavam uma sensação de claustrofobia, um lugar onde o tempo parecia não passar. Karina tentou, de diversas formas, fazer com que ele se sentisse mais confortável, mas parecia que quanto mais ela tentava, mais ele se fechava. Ele só a chamava quando precisava de algo específico, e sempre com um tom impessoal. Mas Karina não desistia. Sabia que era parte do trabalho, e que se quisesse que ele se recuperasse, precisava encontrar um jeito de derrubar aquela muralha de frieza. Uma tarde, ela encontrou um livro jogado sobre a mesa ao lado da cama dele. O título era quase invisível, mas algo sobre ele a fez parar. Ela pegou o livro e, ao abrir, encontrou uma carta amarelada, com palavras escritas à mão, que parecia ser de um membro da família de Daniel. Curiosa, Karina leu rapidamente, e uma palavra chamou a atenção: desaparecimento. Algo naquele pequeno fragmento a inquietou, e ela se perguntou o que realmente acontecerá com ele, para que um homem tão rico vivesse agora em um estado de solidão tão profunda. Nos dias seguintes, Karina não conseguia tirar a carta da cabeça. O que teria acontecido com a família de Daniel? Por que ele parecia tão isolado? A curiosidade crescia a cada passo que ela dava pela mansão, com suas paredes repletas de histórias não contadas. Em uma tarde chuvosa, enquanto ele estava em um sono profundo, Karina decidiu explorar mais a fundo o quarto de Daniel. Ela não queria invadir a privacidade dele, mas algo dentro de si a empurrava para fazer isso. Foi quando ela encontrou o diário. Estava escondido atrás de uma gaveta, debaixo de alguns livros. A capa de couro estava desgastada, como se tivesse sido muito manuseada. Ao abrir, as palavras de Daniel começaram a preencher o espaço silencioso do quarto. O diário estava cheio de desabafos, desde a perda de entes queridos até a queda financeira que arruinou a família. Mas o que mais chocou Karina foi a dor que transparecia em cada frase. Daniel não apenas havia perdido sua fortuna, mas também a conexão com os que amava. O amor, aparentemente, tinha se esvaído de sua vida, deixando um vazio que ninguém parecia conseguir preencher. Karina não sabia o que fazer com aquilo. Não queria invadir mais ainda o espaço dele, mas não podia negar o impulso de ajudar.
Talvez fosse o primeiro passo para entender de onde vinha toda aquela solidão. À medida que os dias passavam, Karina se encontrava cada vez mais envolvida na vida de Daniel. Não era apenas o cuidado físico que ele necessitava, mas algo mais profundo, algo que ela, por instinto, começou a perceber. Ele se afastava das visitas, recusava os tratamentos e se fechava em um silêncio esmagador. Karina tentava ser gentil, tentando não forçar uma aproximação, mas a cada novo dia parecia que a distância entre eles diminuía, sem que ela soubesse exatamente como. Foi numa noite particularmente difícil que ela encontrou a brecha. Daniel estava inquieto, virando-se na cama como se o peso de sua própria mente fosse mais difícil de suportar do que a dor física. Karina, tentando ser o mais discreta possível, se aproximou da cama. Daniel, ela disse com suavidade, precisa de algo? Ele a olhou, os olhos cansados e vazios, e, por um momento, parecia que algo dentro dele finalmente se mexia. Então, com a voz rouca, ele falou, quase como se estivesse se permitindo uma fração de vulnerabilidade. Por que você ainda está aqui? Ninguém mais ficou. Todos se foram. A pergunta pegou de surpresa, mas Karina não hesitou em responder. Porque estou aqui para ajudar. Às vezes, precisamos de mais do que cuidados físicos. Precisamos de alguém que nos escute. Daniel a encarou por um longo momento, e, em seus olhos, Karina pôde ver algo diferente, uma luta interna, uma busca por algo que ele não sabia se ainda existia. Ele desviou o olhar, talvez envergonhado, mas Karina sabia que ela tinha tocado em algo importante. Ali, naquele silêncio carregado, ambos estavam mais próximos do que jamais poderiam imaginar. Na manhã seguinte, o clima entre Karina e Daniel estava estranho. Ele parecia mais distante do que nunca, como se o breve momento de vulnerabilidade tivesse sido demais para ele. Karina, por mais que tentasse entender, não sabia como continuar a conversa. Porém, algo dentro de si dizia que o segredo que ele guardava precisava ser revelado, de alguma forma. Foi em uma das tardes em que ele parecia mais calmo que Karina se sentou ao lado dele e perguntou com cuidado, "Você nunca fala sobre o que aconteceu, o que te fez mudar tanto?" Daniel, que até então parecia alheio a qualquer interação, finalmente olhou nos olhos dela. Sua expressão era séria, mas ao mesmo tempo, carregava uma tristeza profunda. "Eu não sei como explicar", disse com a voz trêmula. "Havia tanto amor na minha vida, tanto apoio, e então tudo desapareceu. Um dia, tudo que eu tinha, a fortuna, a família, se desfez." Karina não sabia o que dizer, mas o encorajou a continuar. Ele, então, começou a contar, em fragmentos, sobre o que realmente aconteceu. A perda inesperada de seu pai, a briga com os irmãos por causa da herança e a dissolução da família que ele sempre conheceu. "A queda financeira foi o menor dos meus problemas", ele confessou. "O pior foi ver minha própria família se afastando, um por um. Eu não pude impedir." Enquanto ele falava, Karina podia sentir a dor que ele carregava há tanto tempo. Ele estava tão cheio de culpa que nem conseguia se olhar no espelho. Mas ela sabia que ele estava começando a se abrir, e isso era um sinal de que, talvez, a cura fosse possível. Nos dias seguintes, a tensão entre Karina e Daniel se intensificou. Depois da conversa sobre o passado, algo parecia ter mudado dentro dele. Ele estava mais calado, ainda mais introspectivo, e as interações entre eles eram marcadas por um silêncio denso, como se as palavras já ditas tivessem mexido com algo muito profundo. Karina, por sua vez, sentia que não poderia mais voltar atrás. Ela não estava apenas cuidando de Daniel fisicamente, mas se tornando parte da dor dele de uma forma que a deixava cada vez mais envolvida. Certa noite, depois de um longo dia, Karina estava ajeitando as cobertas de Daniel quando ele finalmente falou, quebrando o silêncio. "Eu não sei o que você espera de mim", disse, com uma rigidez que a surpreendeu. "Você está tentando me salvar de algo que não posso mudar. E eu não sei nem por onde começar a mudar." Karina o olhou com seriedade, sentindo o peso daquelas palavras. "Não estou tentando te salvar", respondeu com calma. "Só quero que você saiba que não precisa carregar isso sozinho." Ele a encarou, os olhos cheios de uma raiva contida. "Você não entende. Eu sou o culpado por tudo o que aconteceu. Eu fui o responsável pela destruição da minha família. Perdi tudo por causa de uma escolha idiota.
A raiva que Daniel sentia explodiu naquele momento. Ele se virou na cama com violência, seu corpo tenso e tremendo. Eu perdi meu pai, perdi minha família, perdi tudo que era importante. E agora estou preso aqui, sem poder fazer nada. Você acha que pode me ajudar? Acha que pode me tirar dessa prisão de culpa que me consome? Karina se aproximou, sentindo a dor dele como se fosse dela. Ela colocou uma mão sobre o ombro de Daniel, com a voz suave. Você não está sozinho, Daniel. Mesmo que não saiba, ainda há chance para recomeçar. Ele ficou em silêncio por um momento, com os olhos fechados, e, pela primeira vez, parecia que ele estava começando a se abrir. Mas o medo de ser vulnerável ainda o impedia de confiar plenamente. Karina sabia que o caminho seria longo, mas, naquele instante, algo dentro de Daniel havia se quebrado, e ela sentia que ele começava a dar o primeiro passo. Na manhã seguinte, Karina sentiu que algo havia mudado. Não era visível, não era algo que poderia ser tocado, mas havia uma diferença no ar. Daniel estava mais calmo, sua expressão menos tensa, como se o peso da noite anterior tivesse feito algo dentro dele se soltar. Ele não disse nada, mas quando ela entrou no quarto para ajudá-lo, ele a olhou de uma maneira que ela nunca havia visto antes. Não era um olhar de raiva ou desprezo, mas um olhar de aceitação. Ele se sentou na cama, os olhos fixos no rosto dela. Talvez você esteja certa, disse, a voz rouca. Talvez eu precise tentar. Não posso continuar assim. Não posso viver com isso para sempre. Karina sentiu seu coração bater mais forte, mas manteve a calma. Daniel, não é fácil, mas você não precisa fazer isso sozinho. Você tem sua família. Pode ser difícil agora, mas se abrir com eles, procurar perdão, pode ser o que você precisa para começar a se curar. Ele balançou a cabeça, como se estivesse absorvendo aquelas palavras. Eu não sei se mereço perdão. O que eu fiz não pode ser desfeito. Às vezes, o perdão não é sobre esquecer o que aconteceu, mas sobre aceitar que todos nós cometemos erros. E que podemos tentar, pelo menos, corrigir os nossos. Karina falou com uma sinceridade que parecia tocar algo profundo dentro dele. Daniel olhou para as mãos, visivelmente lutando com seus sentimentos. Por fim, ele falou, eu não sei por onde começar, mas vou tentar. Vou ligar para os meus irmãos. Vou tentar falar com eles. Karina sorriu, sentindo-se aliviada por ele finalmente dar o primeiro passo. Estou aqui para te apoiar, Daniel. Vai dar certo. Eles ficaram em silêncio por um momento, ambos refletindo sobre o que havia sido dito. Karina sabia que o processo seria doloroso e demorado, mas também sabia que era a única chance de Daniel se libertar da prisão que ele mesmo havia construído. E, de algum modo, ela também sabia que, ao ajudá-lo, ela também estava se ajudando a curar as feridas que carregava de sua própria vida. Na semana seguinte, as mudanças em Daniel começaram a se tornar mais evidentes. Ele começou a se abrir mais, não apenas com Karina, mas também com as poucas pessoas que ainda estavam em sua vida. O contato com sua família, embora inicial e hesitante, foi o ponto de partida para algo maior. Daniel finalmente reconheceu a dor que havia causado, mas também percebeu que a cura não viria sem esforço. Karina, observando de perto, notou que, a cada dia, Daniel parecia mais leve, menos preso aos fantasmas do passado. Ele estava se permitindo recomeçar, mesmo que de forma lenta e com medo. Mas o mais significativo era que, pela primeira vez em muito tempo, ele parecia acreditar que merecia uma chance para isso. Uma tarde, enquanto ele fazia uma caminhada curta no jardim da mansão, Karina se sentou na varanda, observando de longe. O sol estava baixo, criando sombras suaves e uma sensação de tranquilidade. Ela sorriu, percebendo o quanto ele havia mudado. Não era mais o homem amargurado e fechado que ela encontrou na primeira vez. Ele estava em um novo caminho, um caminho que ele ainda não sabia onde levaria, mas que já era um avanço. Daniel se aproximou da varanda, seus passos mais firmes. Ele parou ao lado de Karina e, com um olhar sincero, disse, eu sei que ainda tenho muito a aprender. Mas, graças a você, estou começando a entender que não preciso carregar tudo sozinho. Karina olhou para ele, seus olhos refletindo uma esperança que ela não tinha visto em nenhum outro momento. Não, Daniel.
Você nunca esteve sozinho. O tempo passou e, gradualmente, Daniel foi recuperando o controle sobre sua vida. Ele ainda tinha seus momentos de dúvida, mas agora contava com o apoio de Karina e começava a reconstruir as pontes com sua família. As conversas com seus irmãos, inicialmente tensas e desconfortáveis, começaram a se transformar em um diálogo mais honesto e, com o tempo, ele encontrou o perdão que tanto buscava. O peso do passado ainda estava presente, mas ele agora sabia como lidar com ele de uma maneira mais saudável. Karina, por sua vez, também experimentou uma mudança interna. Ao longo da jornada com Daniel, ela encontrou forças que não sabia que tinha, não só para lidar com ele, mas para também rever sua própria vida e suas escolhas. A relação com seus filhos, por exemplo, melhorou significativamente. Ela se sentia mais confiante e, pela primeira vez em muito tempo, acreditava que o futuro poderia ser diferente, que as dificuldades poderiam ser superadas. Uma tarde, Karina e Daniel estavam sentados juntos no jardim, observando as crianças brincando ao fundo. O ambiente estava tranquilo, e a sensação de paz era palpável. Daniel, com um sorriso sincero, olhou para ela e disse: "Você mudou minha vida, Karina. Não sei o que teria feito sem você." Ela sorriu, os olhos brilhando com a mesma sinceridade. "E você mudou a minha também, Daniel." Às vezes, a vida nos leva para lugares inesperados, mas o importante é que estamos aqui, agora. Ali, no silêncio do jardim, ambos souberam que estavam prontos para seguir em frente, com novos começos e velhos aprendizados. E aí, pessoal, o que acharam dessa história? Foi uma jornada de superação, recomeços, claro, muitas emoções. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a crescer e trazer mais conteúdo bacana para vocês. E, se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo o que achou da história e, se tiver sugestões ou outras ideias que gostariam de ver por aqui, fiquem à vontade para compartilhar. Eu adoro ler os comentários de vocês. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.